estamos em mais um Gambito da Rainha com a nossa maravilhosa, essa rainha incrível, que é uma mulher assim que me inspira muito. E eu tô muito feliz dela estar aqui, gente. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes também. Renata da Guiar. Para mim é uma honra estar aqui, Joyce, com você no Gambito da Rainha. Tava com uma expectativa muito grande Sim. de encontrar você no seu podcast, que está fazendo muito sucesso. Uma ideia incrível de estar trazendo várias rainhas aqui para dividirem um pouquinho das suas experiências. E assim, Renata, pode ter certeza que você é uma rainha na minha vida. Você foi muito importante em tempos, assim, de sacrifício. Ah, Então vamos obrigada. lá, né, minha gente? Quero que você nos fale agora quem é a Renata da Guiar. Renata da Guiar, de forma resumida, né? Senão eu ficaria aqui muito tempo, aqui gastaria mais do que seu programa contando das Se tantas. precisar, vamos fazer o dois. Ah, eu sou, diria que uma mulher muito corajosa. Uhum, Quando eu olho para trás, tudo que eu percorri, até me surpreendo. Tem horas que a gente olha e pensa, como que a gente deu conta? Como que a gente fez é isso? Como a gente teve verdade. essa coragem? Então, quando eu vim aqui para o Distrito Federal, já há mais de 10 anos, vim sozinha, né, com 23 anos, passei no concurso e foi um dos maiores desafios da minha vida, porque eu sempre fui muito ligada à família, Uhum, muito rodeada de amigos. E então, quando você deixa tudo isso para trás, para abrir um caminho novo, é necessário uma coragem muito sim. grande. E eu cheguei aqui só para construir uma história. Uhum, Então, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu percorri para estar onde eu estou hoje, isso me surpreende muito. E sou uma servidora pública, sou auditora federal, hoje eu estou como subsecretária da Mulher, fundei o Instituto, mas tudo começou quando eu passei no concurso do Tesouro Nacional, que me trouxe aqui para a capital. Então, diria em breves palavras que sou uma mulher muito corajosa por ter percorrido tudo isso. E acho que todas nós somos, né? A gente só tem sim. que despertar para É isso. Mas verdade. todas nós temos essa coragem dentro de nós. E assim, o que que te fez assim ficar no Distrito Federal? Costumam dizer, gente, que bebe a água daqui nunca mais É esquece, sempre verdade. volta. É, porque você poderia pedir pra voltar, né, pra sua cidade, e tudo. Como é que te fez assim despertar de Brasília? Olha, Joyce, tão engraçado isso que eu lembro quando teve minha despedida para eu vir para cá, meus amigos, minha família, eles fizeram uma aposta do tempo que eu ia ficar aqui, de tão Hum, apegada que eu era, né, com meus amigos de lá. E eu surpreendi todo mundo. Então, o que me fez ficar no Distrito Federal, eu falo que o DF ele é diferenciado. uhum, É uma cidade muito acolhedora. A gente uhum, tem pessoas de todos os lugares do Brasil, uma cultura sim, muito rica, uma cultura que mistura vários lugares e sim. aceita as diferenças exatamente por ter gente de todo lugar do Brasil. Multiétnico. E o que com certeza me fez ficar aqui foi ter muito mais segurança em relação ao Rio de Janeiro, da onde eu vim. Sim, Sentir essa organização da, da cidade. O meu trabalho foi algo também que me fez crescer muito, o trabalho amadurece muito. sim, E quando, logicamente, eu mergulhei naquela realidade do lixão, na época, quando o sim, lixão estava aberto, e comecei a me envolver, construir um projeto social, algo que virou um filho para mim. Hoje o sim. Instituto Reciclando Futuro é um filho, e um filho que nasceu aqui, criou suas raízes. Então foi com certeza o que me fez consolidar, né? E logicamente depois a minha família, que hoje Uhum, minha bebê, minha nenenzinha, minha filha nasceu aqui no aham. DF, e aí não tem mais como, né? Depois que você Cria raízes, enraiza, sim, cria raízes, né? sim. O filho, o Instituto Reciclando Futuro, minha filha agora Manuela, meu Hum. esposo, então agora já me E sinto fala um parte pouco do pra Distrito gente, assim, Federal. do Reciclando Futuro. O que que é essa instituição para você? Qual o tamanho dela hoje no Distrito Federal? Como que você vê isso dentro de você? Isso aí eu tenho certeza que é uma paixão, mas O Instituto Reciclando Futuro ele é um orgulho, é como eu falei, é um filho, é algo que eu vi nascer. Foi uma sementinha plantada no meu coração lá no lixão, quando eu me deparei com aquela realidade, vendo ali do alto os prédios de Águas Claras num espaço que ali a gente vê claramente uma animalização do ser humano, sim, né? E isso é muito sério, uma das maiores desigualdades do país. E no coração naquele do centro do país. e eu não contava nos dedos
a quantidade de pessoas que eu conhecia naquela época. Então, se a gente parasse para pensar, seria algo inimaginável. Construir uma instituição, construir um projeto que fosse, mas Deus, ele sabe o que faz, né? Acredito que ele me trouxe para o Distrito Federal com propósito, sim. porque isso também era improvável, muito improvável, que eu realmente viesse para cá, com toda a estrutura que eu tenho no Rio de Janeiro. E então, acredito que Deus me trouxe para cá, colocou pessoas com o mesmo propósito no meu caminho. Então, eu costumo dizer que Deus une propósitos. Sim. O Instituto Reciclando o Futuro, ele nasceu lá no Alto Lixão com o propósito de fortalecer os catadores. E hoje a gente está em diversas cidades, são 11 cidades do Distrito Federal e Águas Lindas de Goiás, sempre com a mesma missão, com o mesmo objetivo, que é criar oportunidades. Né? Nosso objetivo é criar oportunidades, é mudar gerações, é a gente conseguir levar capacitação, oferecer apoio no contraturno escolar com atividades esportivas, porque o esporte é muito importante para as famílias, para a gente estar ali com a criança criando disciplina, ajudando a não estar na rua, não estar pensando besteira. Então, a gente tem uma identidade e um objetivo, que é oportunidade. Eu falo muito que existe essa diferença do assistencialismo, da assistência social, e a gente trabalha muito com essa parte de assistência social, com essa oportunidade. Não é um assistencialismo, como muitos, infelizmente, pensam em relação às OSCs, e isso está errado. As OSCs, a gente vê muitas OSCs que têm um trabalho muito além, né? E o nosso objetivo é esse, a gente conseguir mudar gerações, levar oportunidades, mudar realidades. Então, hoje, depois de 10 anos olhando, né, tudo isso que a gente percorreu, ver o tamanho da instituição, é algo que me dá muito orgulho. E meu foco é que ela não dependa de mim, como hoje não depende. Hoje tem várias pessoas tocando a instituição, coordenando. Então, isso também me dá orgulho. A gente vê como nós, mães, fazemos. A gente cria os nossos filhos para o mundo, para que eles sejam independentes. E o Instituto, ele é algo que me dá essa satisfação de vê-lo sendo independente. Hoje ele está sendo tocado por outras pessoas, eu faço parte, eu ajudo, mas ele tem uma coordenação própria, tem pessoas que trabalham por ele, e ele foi caminhando com as suas próprias pernas. Como um filho mesmo, você falou, né? E assim, eu vejo muito essa questão da nossa realidade, do nosso país, que eu cheguei a um amigo meu do Acre, e ele falava bem assim, Joyce do céu, que escolas são essas? Então, a gente precisa de muita mudança, né? Porque lá fora, às vezes, é melhor, e eles imaginam coisas melhores daqui. E eu acho que o Distrito Federal, por anos, ali, ainda novo, não esperava esse crescimento absurdo, né? Demográfico, não, de pessoas aqui no nosso quadradinho. E eu acho que essas mudanças rápidas, que é o caminho para a gente criar oportunidades também. E quando você fala, Renata, da questão daquele chamado que você teve lá dos prédios, eu costumo dizer que aquelas vozes te alcançou. Ecoou né, que você estava lá em cima e aquelas vozes te alcançou. Quantas pessoas tiveram esse chamado e não fizeram nada, cruzaram os braços, né? E meio que as pessoas perdem essa questão da humanidade mesmo. Que fica tão centrado ali no trabalho, naquele ciclo de amizade, e ficam ali e perdem essa questão da humanidade. Sabe o que eu percebo, Joyce? Que as pessoas, não todas, mas muitas, não querem ver, elas não querem saber desses problemas. Eu digo isso com muita propriedade, porque na época, quando eu mergulhei ali naquela realidade, eu buscava sensibilizar as pessoas que estavam perto de mim. Mesmo pessoas que não eram amigas, né? Que eu era recém-chegada, mas eu buscava passar aquela realidade e até entender se aquelas pessoas daqui conheciam. Não. E eu via que todas, praticamente, que eu falei, não conheciam e também não se interessavam em conhecer. Foi mais fácil até conseguir um ou outro apoio financeiro do que conseguir disponibilidade para ir até lá comigo, para viver aquela situação e pensar em formas que a gente podia estar ajudando com mais efetividade, que não fosse só por meio de doações. Então,
isso me chamou muita atenção. Isso é muito sério. A gente vê que hoje o ser humano, na sua maioria, se fecha numa Sim, bolha, se fecha na sua realidade, nos seus desafios, nos seus problemas, e não se interessa em transbordar na vida do outro, sim, em conseguir entender a realidade, né? E prefere, muitas vezes, pegar o problema e jogar para debaixo do tapete, sabe que ele está sim. ali, mas também não quer enxergar, ele não quer ver o Uhum, problema. E isso foi algo que me deixou muito triste na época, né? Que, de uhum, certa forma, até impulsionou a ter mais força sim. para construir essa história do Reciclando Futuro. Eu costumo dizer que a indiferença, ela é pior que a violência. Porque a indiferença que você falou, que tampa ali os ouvidos, os olhos, ela é pior do que a violência. A indiferença é pior que Porque a violência. ela É forte cresce, isso, mas é e verdade. ela cresce de uma forma assim, que ela abre espaço para todos os males. Por quê? O ser humano, ele não nasceu para viver desconectado um do outro. Ele nasceu para conexões. E se ele fecha essas conexões, ele para de aprender. Toda pessoa, desde o ministro de Estado, o presidente, até a pessoa que está ali no lixão, são seres humanos que têm que podem passar esse conhecimento. Tem uma chave ali que as pessoas estão perdendo. Por simples fato de não querer ver, de decidir se fechar, né? E isso é muito forte. E assim, você tá no gambito da rainha. Né? Esse tema, assim, muito do que é a mulher. Do que a gente teve que sacrificar para estar onde está. Eu quero que você conte agora o que você sacrificou na sua vida para estar aqui hoje. Já falou algumas coisas, mas eu quero que te lembra, assim, para dar um exemplo para a mulher. Se eu conseguir, você também consegue. O que eu sacrifiquei para estar aqui hoje. Hoje, como subsecretária, como auditora, é, enfim, como uma pessoa que fundou uma instituição. Com certeza, num primeiro momento, eu gosto muito de lembrar que para passar para um concurso público, que antes de tudo, de estar como subsecretária, de ter fundado um instituto, eu passei no concurso, eu sou auditora federal e, inclusive, essa conquista foi o que me deu uma liberdade financeira para Uhum, conseguir me dedicar tanto ao Reciclando Futuro, uhum, porque eu falo que o voluntariado eu sei que muitas pessoas também têm vontade de ser voluntária, Joyce, mas não tem possibilidade, que a gente precisa condições. primeiro Sim, sobreviver. sim. Então, eu tive a oportunidade de passar nesse concurso através de muito esforço. Não Uhum. foi algo fácil, foi algo que eu sacrifiquei muitas Sim, enquanto coisas. o pessoal se divertia, você estava estudando. E isso foi muito difícil para uma Uhum, adolescente, sim, porque foi com 23 anos que eu vim sim. para cá. Então, pensa que o período que eu estudei para passar num concurso muito disputado foi um período da adolescência ali, um período que o jovem está querendo se divertir, está querendo Uhum, aproveitar a vida. Então, foi um primeiro grande sacrifício. Eu estar ali junto com meus amigos de faculdade, uhum, pessoas do meu convívio, vendo, na época eu morava no Rio de Janeiro, o pessoal ia à praia, uhum, ia a festas, uhum, saía, né? Eu deixei de, inclusive, em casamento de amiga, uhum, porque eu sempre fui muito disciplinada. uhum, Eu crio uns planejamentos, eu sigo, eu me cobro. Eu uhum, acho que isso é muito importante. E eu tenho consciência de que para a gente alcançar algo grande, a gente precisa fazer além do normal, uhum. além do esperado. Porque se a gente Sim, fizer igual a todo mundo, a gente não dá grandes passos, né? é A gente vai verdade. ser igual a todo mundo. Então, Sim. se a gente quer se destacar, a gente precisa fazer diferente. Então, eu tinha essa consciência, mesmo jovem, eu tinha essa consciência. Então, eu criei um planejamento que eu seguia à risca. Se não tivesse dentro do meu horário planejado, eu não ia, eu não fazia. Eu deixei de ir em almoço de família, festa de Uhum. família, casamento, coisas que muitas vezes hoje eu vejo alguém que diz que está estudando e fala: não, mas eu tenho um evento de família, Desfoca, né? eu preciso ir, é importante. E aí eu sempre coloco para a pessoa que se aquela pessoa também acha, tem você, né, em alta consideração, tem você como uma pessoa importante, ela vai compreender que Sim. você está abrindo mão de alguns prazeres e alguns momentos especiais com ela em prol de algo muito maior na sua vida. Então eu perdi amigos. Essa minha amiga que eu deixei Talvez no não seja amigo. casamento, ela não falou mais comigo depois. Mas não vou dizer que
eu hoje, na época eu fiquei triste, mas hoje eu olho e falo, era amiga, né? Eu sei que é algo muito, muito sério, um casamento, mas mais sério ainda é a minha vida. Sim. É minha vida profissional, é a minha vida, é meu futuro. E exatamente por eu ter sacrificado tantas coisas, minha família, amigos, prazeres, eu alcancei algo muito novo. Quando eu falo que eu passei no concurso, nesse concurso com 23 Sim. anos, e vim pra cá com 23 anos, muitas pessoas ficam, nossa, tão nova, tão jovem, mas eu não sou uma gênia, mas eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente organizada, sou determinada. Então, isso eu acho que é muito importante quando a gente quer alcançar algo. E, infelizmente, eu vejo que muitas pessoas, elas começam, elas ficam ali focadas. O mês não alcançou, não deu certo, elas desistem ou elas começam a diminuir a velocidade. E a velocidade é E é tão muito importante, ruim. né? E é igual uma corrida. Você tem Sim. que... quem ganha, normalmente, aquelas corridas mais longas, são aquelas pessoas que mantêm a Consistência. consistência, a E vai aumentando. velocidade. Já viu aquelas pessoas que começam muito rápido, não dão conta e aí elas param? Sim. Então a gente tem que ir numa velocidade que a gente consiga manter essa consistência. Então foi o que eu fiz e inclusive até minha família mesmo surpreendeu, porque eu tinha a minha vida social Sim. e eu parei com tudo. Então foi a minha primeira grande conquista. E aí foi o que me permitiu me doar tanto para o voluntariado. Então, o momento que eu não estava ali trabalhando, que eu não estava ali exercendo minha profissão, eu podia estar me doando até o que eu recebia financeiramente, tempo, porque eu estava resolvida. Sim. Então, eu falo que esse foi o maior sacrifício inicial para um grande salto que eu dei. E foi esse grande salto que me possibilitou hoje, de certa forma, estar onde eu estou, porque foi o Distrito Federal que abriu tantas portas para mim. Então, foi essa vinda para cá. E chegando aqui, né, dentro desse universo eu podia também ter ficado como servidora pública, ter uma vida muito mais tranquila, confortável, ganhando bem, viajando. É algo que eu gosto, viajar, conhecer outras culturas, a gente aprende, a gente cresce. Isso é uma coisa que eu gosto, tenho prazer em viajar, conhecer o mundo, conhecer novas pessoas, novas culturas. E é algo que eu abri mão. Né? Porque hoje, dentro da realidade que eu vivo, que é o meio político, a gente sacrifica a nossa vida pessoal, sacrifica muito esses prazeres, esses momentos, né? Então, com certeza, abrir mão dessa tranquilidade, dessa paz em prol de estar hoje, né, dentro de um projeto político, é algo muito forte. Né? Eu olho hoje, tem muitas pessoas que criticam os políticos e que não conhecem a realidade, o dia a dia. Né? Hoje, vivendo muito esse meio, eu admiro, dependente dos erros de cada um, de problemas, porque... E a capacidade de impactar milhares de pessoas. Além dessa capacidade, essa possibilidade, você tá ali realmente com uma ferramenta de transformação muito forte, mas quem está atuando politicamente é uma pessoa que abriu mão de muito, de muito. A sua vida pessoal é algo que você, com certeza, abre mão. Abre mão completamente. Às vezes, eu me paro pensando, falo, nossa, eu podia ter viajado tanto, tá curtindo tanto, né? E não, desde que eu assumi no concurso, eu já fui entrando e mergulhando em novos desafios. E ao mesmo tempo que às vezes eu me questiono sobre isso, Joyce, eu lembro de uma frase que minha mãe me ensinou, que é: quanto mais abençoada é uma pessoa, maior é a sua responsabilidade social. Então eu tenho comigo que por mais que eu seja muito abençoada por esforço meu, né? Eu sou abençoada, eu conquistei. Né? E eu sou grata a isso, por mais que eu tenha me esforçado para isso. E então, por ter algo tão grande, e eu dou muito valor e sou muito grata a essa conquista, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade social muito grande, na mesma proporção. Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu sacrifiquei esses momentos de paz, prazeres, viagens, algo que eu gosto, eu sei também que da minha responsabilidade social. E quando a gente vê as vidas que a gente transforma, a gente vê o resultado do nosso trabalho, a gente entende que todo esse sacrifício,
ele vale a pena. Mas ele existe. Existe, e é real, né? É real. Acredito que em todas as profissões, mas a política, por estar ali impactando, né, milhares de pessoas e estar convivendo com vários ciclos, várias dores, ela é mais, ela é mais visível ali dessa É situação. latente, é o tempo todo. Sim. Né? E assim, E o pensar rápido, você tem que pensar rápido, você tem que entender o processo, você tem que saber jogar. olha, Joyce, tem algo que é muito forte, porque quando você está ali liderando pessoas, porque quando você está numa empresa, num trabalho e tudo, eu sei que você também sacrifica. Eu fiz economia, Sim. então eu estagiei, trabalhei um tempo no mercado financeiro, eu vejo também, assim, como é pesado o clima. Mas quando você quer se distrair, você simplesmente pode desligar o seu celular ali, viajar, né? Ou no máximo você ficar em contato com o seu chefe, né? Com uma pessoa ou outra. Mas na política não. Milhares. Você tem muitas pessoas ligadas a você. ecossistema. É um ecossistema, se você lidera pessoas. E liderar pessoas com as suas diferenças e problemas diferentes, Especificidades. você tem responsabilidade em relação a elas. E muitas dessas pessoas têm depressão, né? Tem síndromes de, enfim, de inferioridade. Então, se você sumir, se você não der atenção, você causa mal àquelas pessoas. As Sim. pessoas se sentem mal. Então, você precisa estar o tempo todo ali cuidando, o tempo todo dando atenção. Então, não tem essa E quem possibilidade. te cuida, né? É, Quem te cuida? E aí que vem essa pergunta, quem cuida de você? Porque quando você é um líder, você também, por mais que a gente sabe que todo mundo tem problema, eu tenho muitos problemas, muitos desafios e tudo, como que você compartilha isso com as pessoas que você lidera? Porque aquelas pessoas que você lidera, você enxerga aquelas pessoas as pessoas enxergam você como uma pessoa muito forte, muito o exemplo. Então, muitos dos seus desafios e das suas dores não podem ser compartilhados, têm que ser guardados. Né? Então, é muito difícil. Lidar com isso é muito difícil. Porque tem momentos também que você precisa. E agora eu passei por um momento que eu realmente precisei me desconectar muito, né? Que foi o período da minha licença maternidade. Agora já estou conectada de novo com todo mundo, estou indo em agenda, recebendo, mas no início eu realmente coloquei um limite, né? Vi que as pessoas sentiram muito, mas ao mesmo tempo todo mundo conseguiu compreender a necessidade e respeitar a necessidade daquele momento, aquele primeiro momento meu com a minha bebezinha. Você até nem imaginava que as pessoas iam compreender tanto, né? Não imaginava. Eu fiquei com medo, eu confesso que eu fiquei com medo. Falei, nossa, porque tem umas pessoas que criam realmente muita dependência em relação a você. E eu fiquei com medo de que elas não conseguissem compreender muito bem. E compreenderam. E a maternidade ela nos traz uma maturidade, é tão diferente isso, né? E quando você fala que a gente não imagina o que as pessoas, né, vão fazer, é como se a gente tivesse, vão perder território. E não é. A gente está criando um legado tão forte, tão, assim, incrível para a eternidade, né? Aquela criança ali vai... Só que eu acho que é a maior conquista e o maior exemplo de governo é legado, passar para as próximas gerações. Porque, assim, você que está me escutando, talvez a gente nem exista mais aqui. E essa oportunidade que a gente tem para falar para gerações, muitas das nossas avós, bisavós não tiveram. E vocês vão ter muito mais oportunidade. Joyce, eu nunca tinha parado para pensar nisso, com essa tecnologia de hoje, com certeza, quem sabe, daqui a pouco são gerações que estão assistindo a gente até aqui. No universo, a que gente forem não para outro tá planeta. mais aqui, exatamente. E é exatamente agora que eu quero que você... Bisnetos, exatamente. etc. Que não, os nossos não tiveram, mas nós carregamos isso no nosso DNA. É verdade. E o que eu acho assim, Renata, que você fale para essas mulheres que não existem, que a gente talvez não exista, mas que elas não existem, que nós temos que respeitar as próximas gerações também. Com certeza. Elas não existem ainda. A gente pode não estar existindo quando elas estiverem assistindo, mas elas ainda não existem. São mulheres que ainda nem nasceram. E nós temos que respeitar isso também. Né? A gente não pode destruir o planeta e desrespeitar as próximas gerações. Inclusive, todo esse que trabalho que a gente faz, Reciclando o Futuro, né, nesse trabalho meu politicamente, é sempre pensando no futuro. Que a gente quer realmente construir algo e mudar gerações. Quando a gente pega, você ainda que não nasceu, quando a gente pega uma pessoa
no caso, o catador, naquela época, quando o lixão estava aberto, que vinha de gerações de catadores, pai, avô, o que ele ia dar para o filho Fala pra dele? pessoa o que que é catador, assim. O É uma catador, realidade. é verdade, é uma Porque realidade. talvez os lixões também não Não existam, né? existe. O lixão, o maior lixão a céu aberto da América Latina ficava aqui no Distrito Federal, ali na região da Estrutural, e tinham pessoas, né, que a sua sobrevivência vinha a partir do lixo que eles iam para lá tirar o que poderia ser aproveitado e vender aquele material, né, e esse lixo que ia para lá era de todo o Distrito Federal, misturado. Então, elas iam para lá para poder separar esse lixo e vender o que era aproveitado, né? Hoje ainda tem, não no lixão, no que era a céu aberto, né? Tem galpões onde existem cooperativas, catadores que fazem esse trabalho de separação do material, mas não é como era lá no lixão a céu aberto. E o grande desafio, até explicando para todos, foi que quando houve o fechamento, o governador, na época, ele não fez um De planejamento impacto social. efetivo de impacto social, não teve um encaminhamento dos catadores para um outro nicho, ou mesmo, né, já incluindo catadores que não estavam em cooperativas, para que eles pudessem estar indo para os galpões que foram construídos, nem um planejamento em relação ao material que iria para esses galpões, que quando começou o trabalho dentro dos galpões, nem o material que ia para lá Não tinha dava escoamento. não dava resultado financeiro suficiente para sustentar aqueles que estavam em cooperativas. Então foi o caos, foi uma época de caos. E E isso, não, isso também é uma lição para nós, porque assim, nossas ações públicas, elas têm que ter um planejamento de impacto social. Por isso sempre, que assim, eu penso assim, se a gente não tem um diálogo direto com a população, gente, eu falo a gente é porque é mania, eu não sou mais dessa área, tá? Depois que morde o mosquito não tem como, né? Mas assim, se nossos governantes não têm responsabilidade de impacto social, eles governam, acha que é bom, porque assim, o intuito foi bom, fechar um lixão para poder, mas não pensou nos seres humanos. sim, e o pior, Joyce, é que já era uma obrigatoriedade. A gente já sabia que haveria a necessidade de fechar o lixão, já estava isso previsto, né? Então ele já sabia que ele ia ter que fechar. Então houve um tempo suficiente de planejamento, né? Então na hora que foi ser executado, Uhum. foi de uma forma muito brusca e o impacto foi péssimo. Foi um impacto muito ruim para aquelas pessoas. E aí, voltando aqui no ponto dos catadores, que muitos a gente conhecia aquela realidade, eles vinham de gerações de catadores. Então, o que eles queriam passar para os filhos? Ser catador. Tanto que ali tinham E muitas eles tinham recurso, crianças né? catando latinha, Uhum. né? Porque já estavam seguindo ali Uhum. o ofício dos seus pais. A gente se espelha muito nas nossas famílias, né? Uhum. Quantas famílias que a gente não vê que é o pai advogado, o avô advogado e Sim. vai, médicos e etc. Então, é da mesma forma. Então, eles já estavam ali passando para os filhos, catando latinha, eles possivelmente seriam outro catador. Então, quando a gente pega uma pessoa e dá uma oportunidade diferente do que ela enxerga, porque a gente Uhum. também enxerga dentro da nossa cultura, dentro do que a gente conhece, a gente não tem como ensinar algo que a gente não conhece para o Verdade. nosso filho. Então, quando a gente consegue alcançar esse jovem, essa criança, né, e levar uma oportunidade diferente da oportunidade que os pais poderiam oferecer, por falta de conhecimento, Uhum. a gente está abrindo uma porta para as próximas gerações. E a partir do momento que aquele jovem, aquele adulto agarra essa nova oportunidade e dá um salto profissional na vida dele, com certeza o que ele vai oferecer para o filho dele ou a filha vai ser diferente, vai ser algo maior. Então, a gente consegue, né, transformar gerações que ainda nem nasceram, que Verdade. possivelmente quando chegarem a esse Quebrou o mundo, ciclo, né? a Aquele gente vai ciclo. quebrar um ciclo de pobreza, um Uhum. ciclo de vulnerabilidade. Uhum. Então, é muito forte. Essa transformação que a gente faz dentro da instituição do Reciclando Futuro, dentro desse universo político da Secretaria da Mulher, Uhum. onde eu estou hoje, é muito forte. Quando a gente Uhum. Sim. percebe isso. Nosso poder, identidade. Eu vejo muito assim, Renata, eu trabalhei muito tempo no terceiro setor e vejo muito assim a identidade dos institutos e das instituições. Então você fala assim: "Ah, eu passei no concurso público".
E você também já deu muita oportunidade de fazer cursinho, dessas pessoas Sim. estarem ali. Aí depois você fala, o nome é Reciclando o Futuro. Então é tipo uma cronologia de vivências, né? Então, assim, você que está aí hoje, pode ter certeza que suas vivências, as suas dores, as suas alegrias também, elas podem impactar milhares de pessoas. Só se levanta, só faz. Começa. É verdade, Joyce. É um Como mesmo você despertar. falou que às vezes a gente escolhe e fala assim, se ela pôde, eu também posso. Porque às Isso. vezes a pessoa olha, a Renata já consolidada, Hum, com um espaço lá, é subsecretária, um instituto, né, que é grande. Então a pessoa pensa, legal. Ela já tem tudo isso, eu não vou conseguir. Só que não olha que quando eu comecei, eu não contava a quantidade de pessoas comigo que coubesse numa mão. uhum. Então, às vezes a gente tem um projeto, tem uma ideia, e a gente tem que dar o primeiro passo. E que quando está alinhado com o propósito de Deus, ele vai colocar Sim, pessoas que vão fortalecer a caminhada. sim. Isso não tem dúvidas. Então, qualquer pessoa que tenha no seu coração uma ideia, um projeto grandioso, não fique com medo. Dê o Uhum. primeiro passo. Busque se conectar com pessoas que vão caminhar com você. Porque é uma coisa muito forte, Joyce, que tem gente que eu falo muito isso dentro do Uhum. meu grupo, que desagrega mais que agrega. Sim. Não é a quantidade mesmo, isso não é clichê. Tem Uhum. pessoas que desagregam muito. Sim. Chegam e É da começam a discórdia. disseminar assim um mal. E Sim. essas pessoas não têm que caminhar com você. Não. A gente tem que Escolher. buscar se conectar com quem tem o mesmo propósito. Isso é Sim. muito importante. Porque se a gente se conecta com a pessoa errada, essa Então, pessoa é capaz de destruir, gasta destruir um energia, né? caminho, É. gasta a nossa energia. E a nossa energia, ela é sagrada. Sim. Nosso tempo, né? Então, o mais importante é colocar em prática. Às vezes tem aquela pessoa falando no seu ouvido assim, não, isso não dá pra você, isso não é pra você, você não combina com isso, É. nunca vai dar certo. Essa pessoa já é a primeira que você tem que cortar, É. né? E às vezes até um familiar. Deixa ele para encontrar nos encontros na casa da avó, Uhum. tá? Mas deixa ele longe de você. E calado, né? Não conversa com essas pessoas que querem gastar sua energia. Não vale a pena, não vale a Não, pena nem dividir grandes projetos. não. Porque às vezes a pessoa coloca uma energia tão negativa E é o que tá que dentro da caixinha dela. não, e tem mais, Joyce, É. tem gente que às vezes não é nem por mal, porque a pessoa, ela, eu vejo muito isso também. Tem gente que sente aquela uma inveja, Mas, um assim, sentimento ruim. Não é que a pessoa não gosta de você, às vezes a pessoa gosta de você. é, Só que ela mesmo não tem a força o sim, suficiente de colocar algo em prática. Então ela vai invejar você e você tem que ter cuidado com essa pessoa. Muito isso, cuidado. Então, o melhor é a gente não dividir muito os não, nossos sonhos. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai sim, dividir os nossos sonhos. verdade. Né? Às vezes, no começo, é só com Deus mesmo e oração, né? E Isso, ele vai colocar pessoas que, às vezes, você vai pensar assim, nossa, eu estava precisando de alguém que pudesse me ajudar com isso e agora eu conheci. Coincidência, não é coincidência, não. é deucidência. Deus Né? se Então, dê. assim, é orar, Deus vai colocar pessoas no caminho E que ter vão cuidado, né? fortalecer e ter E muito tem pessoas que cuidado. são nossos testes também para crescimento, Tem. amadurecimento. Assim, o Gambito da Rainha, ele ensina muito isso, porque nossa geração passada foi ensinada, das mulheres principalmente, foi ensinada a um tipo de vida que não é a nossa hoje. E termina que a mulher, ela tenta, vai vivendo o que as nossas conquistas e vai se masculinizando. Vai perdendo o feminino, vai perdendo a sua essência. Joyce, eu vou falar uma coisa que eu achei muito interessante, né? O meu esposo, ele foi esse final de semana pro Legendários. Uhum, E aí, fui acompanhando lá no Instagram, os Legendários, com esse grupo de homens, foram para as uhum, montanhas. uhum. E eu fui acompanhando para ver se eu encontrava o Fábio lá. E aí teve uma pergunta que era sobre a Legendários para mulheres, né? E aí um dos líderes respondeu algo que eu achei fantástico, que é o seguinte, que o Legendários objetivo é resgatar a masculinidade e a Sim. força do homem, porque as mulheres têm que ser felizes. Que o que aconteceu dessa geração Controle. para cá? Uhum. A mulher, ela teve que se tornar forte e poderosa por conta da fragilidade dos homens, que os homens se tornaram frágeis e fracos demais, e Sim. a mulher precisou se tornar muito forte e poderosa. Uhum. E que a gente precisa resgatar a força Sim. do homem
porque a mulher precisa ser feliz. Sim. Gente, eu achei isso fantástico, achei isso tão grandioso, porque é a verdade. Muitas de nós nos tornamos muito fortes por Sim. necessidade. E hoje a gente vem replicando isso. Sim. Essa força da mulher, essa necessidade, tantas mães solos, Uhum. né? E acabam perdendo essa feminilidade, essa essência que a gente não pode perder de forma alguma. Uma coisa no jogo é o rei, outra coisa é a rainha. Sim. E o tanto de possibilidades que ela tem de andar no jogo, de seguir nesse jogo, né? É muito forte na nossa vida. Mas ela é a rainha. E eu achei isso fantástico, Joyce, porque uma mulher feliz, o poder transformador dessa mulher. E a energia. A energia que ela vai emanar, a energia que ela vai gerar. Então, gente, quem é casado... E os movimentos, assim, eles são muito criticados. Principalmente no começo. Só que, assim, são pessoas que elas olham só de forma superficial. Não adianta a gente rotular, não adianta a gente falar. Se você acha que é diferente, não critica. Cala a boca. Porque você não sabe, por exemplo, essa coisa agora, né? Eu acredito que eu vou ser combativa em relação a isso, sabe, Renata? Eu sou uma pessoa combativa em relação à polaridade. Porque corta um diálogo que você tem que ter. Famílias são destruídas, pessoas são destruídas por simples fato de pensar diferente. E é a diferença que nos fazem crescer, que nos fazem ser o que nós somos. Acho interessante você estar falando, Joyce, porque questão de movimento, eu acho que tudo que faz bem tem que ser respeitado. Sim. Às vezes é diferente do que você pensa e tal, mas você está resgatando família que está fazendo bem. Para que a gente vai... criticar. Tem tanta coisa ruim que tem que ser criticada. E a gente está perdendo tempo criticando coisas que fazem bem, né? E aí, quando a gente vem nessa polarização... Vem muitas guerras, muitas brigas, despertam coisas muito ruins do ser humano. Sim. E eu estava vendo hoje o padre Fábio de Mello falando, né, ele tem sofrido muitas críticas, perseguição, e eu não estou julgando o mérito, mas ele falou algo que é muito real. O ser humano, ele tem um lado ruim, e ele precisa arranjar alguma coisa para jogar o veneno, para jogar, né, o fel, que ele fala. E é algo real. A gente vê muitas pessoas, e a rede social, infelizmente, ela tem sido um canal disso, que ela precisa derramar aquele ódio, aquela raiva, aquela crítica. E isso faz muito mais mal à pessoa. Sim. E as pessoas precisam perceber isso e se autopoliciar. Olha, eu vou entrar aqui, vou criticar aqui isso aqui, vou mandar aqui um veneno e tal. É melhor você pensar e falar assim, não vou fazer isso. Eu vou procurar algo positivo para elogiar. E produzir também. Em vez de eu gastar o meu tempo aqui, escrevendo aqui uma coisa ruim, batendo, criticando, deixa eu procurar algo positivo e elogiar. Fofocando, né? Se a gente começar a fazer isso, Sim. a gente vai produzir uma sociedade muito mais saudável, porque a nossa sociedade está doente. Sim. Está doente, aí começa a brigar. Às vezes essa polarização parece que foi necessária exatamente para o ser humano poder destilar o veneno dele, a raiva, o ódio, né? Criou-se um ambiente propício a isso, que é essa polarização. E isso é horrível, sabe? É horrível. E eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que têm percebido isso. Sim. Porque é dentro da minha família mesmo. Né? Eu tenho meu pai, que é muito de direita, né? E o pai da minha mãe, meu avô, já não é de esquerda, né? E aí meu pai parou de seguir meu avô. Eu tô contando isso uma coisa pessoal da minha família. Imagina. E que eu não concordo. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que começar a separar essas coisas. A gente tem que realmente começar a ter mais cautela com isso, porque isso tem realmente criado ambientes muito negativos familiares. Eu me seguro, assim, sabe, Renata, para às vezes não falar, criticar a pessoa, criticar o comportamento. E muitas das vezes as pessoas porque elas não entendem a etimologia das palavras, né? Não entendem o que elas estão proferindo. E também essa questão do ódio, né? Vamos lá. Nas redes sociais. A pessoa pensa ali que está produzindo algo para poder defender o seu posicionamento. E ela não tá, ela está destruindo. E essa coisa aí que você falou da briga interna, né? Que a gente tem, o que a gente cultiva? Se a gente cultiva a gratidão, se a gente cultiva o amor, tanto que a gente vai ser próspero. E prosperidade não quer dizer só dinheiro. Prosperidade é saúde, dinheiro. É um conjunto de situações que te levam a um patamar de evolução maior do que você estava antes. E tem um ponto, Joyce, que eu percebo também.
exatamente sobre essa prosperidade, sobre Uhum. toda essa questão das palavras, que tem pessoas hoje que querem crescer criticando e batendo no outro, Uhum. que não tem um projeto, que não tem É. nada a acrescentar, nada a agregar. Eu acho isso tão feio, tão Uhum. baixo, tão pequeno, Uhum. porque exatamente para a gente prosperar em todos os aspectos, é muito melhor que a gente faça isso com o nosso trabalho, Uhum. né? Com gratidão, com Sim. elogios, com coisas construtivas. Uhum. Né? Se você observar, raramente, eu acho que eu nem essa semana até, mas não na minha rede, fiz uma crítica, mas é muito difícil eu criticar. Uhum. Porque para eu criticar, eu tenho que ter a solução. É Para eu verdade. criticar, eu tenho que resolver. Porque às vezes também as pessoas gostam de criticar sem colocar o sapato do outro. É verdade. Né? Então, é muito fácil criticar e bater. Difícil Uhum. resolver. Uhum. Né? Então, isso é algo que a gente precisa também Cultivar. pensar e observar. Sim. Né? Para dar valor às pessoas que são construtivas, Sim. propositivas. Sim. Né? Porque a prosperidade, para mim, ela vem dessa forma de pensar. Sim. E é muito forte isso, né? Você vê, as pessoas sofrem tantos, porque se você tá frágil emocionalmente, aquilo dói muito, né? As pessoas querem onde você tá, mas não querem o sacrifício do que você passou. Sim. Elas só querem o conforto dali, só querem ver lá. E outra coisa também é a questão das pessoas que perdem o tempo para bater nas pessoas. Então eu costumo falar, bate, porque quanto mais você bate, eu cresço. Né, É Renata? verdade. E É quantas vezes verdade. você apanhou, bateram em você e você cresceu? Aí, Dói, isso dói. é Só que, muito verdade. só que a dor que causa o nosso crescimento. É da dor, você escolhe duas situações. Ou você escolhe crescer, pegar essa dor, porque a dor é uma energia ali que gera. Né? Como se fosse, eu costumo dizer que é como se fosse uma bomba atômica. Ou você destrói tudo, ou você pega essa energia para você e se reposiciona e se levanta e vai lá e faz. É Porque isso vai isso. te dar força para poder ir. Então você precisa da dor. Só que você tem que saber como usar essa dor. Então, falando sobre isso, de pegar essa dor e se reposicionar, né, na minha vida isso aconteceu de forma muito forte. Várias Quando, vezes. várias vezes, mas principalmente uma das vezes, né, Sim, que eu ali sacrifiquei muito quando eu fui ali, fiz uma denúncia, a sim. partir de uma auditoria em algo que a gente estaria ali cuidando, né, de recurso bilionário para a Uhum, educação do nosso uhum. país. E sofri uma perseguição violenta Sim. por isso, algo que me doeu muito. Uhum, E eu, até então, na minha vida, eu nunca tinha apanhado. Nunca. uhum. Né? Nossa. E eu não E conhecia no nível tanto nacional, quanto eu conheci do nosso sistema. sim. Então, ali eu peguei realmente a dor, Uhum, né? Não levei para o meu coração, mas eu me posicionei. Né? Eu me posicionei, eu me tornei mais forte, eu aprendi a apanhar do pior jeito possível. E hoje eu até falo, às vezes, né, com alguma crítica, alguma coisa, eu falo, não me importo, uhum. porque eu sei quem eu sou. Eu Exatamente. não me importo Identidade. porque eu sei o meu trabalho. E o trabalho, Joyce, É. o, o trabalho ele não fala, ele grita. Uhum, Quando a gente tem trabalho, a gente não precisa falar nada. E uhum. aí, o que me deixou muito feliz, né, nesse sacrifício que eu fiz, porque quando você enfrenta todo um sistema, você faz uma Sim, denúncia, e hoje eu tenho a plena convicção disso, você não tem noção de o quanto vão se levantar contra você, sim. né? Quando você faz isso, é algo que você precisa ter muita força, sabe? Muita força mesmo. Uhum. E Porque tem muita gente hoje, que se perde, né? Se suicida, porque é muito forte. não, é muito A forte perseguição é uma coisa mesmo. assim que só quem passou sabe. É Né? muito Cria forte. depressão, cria deformidades do nosso caráter, a dor é muito grande. Mas é isso, é identidade. Quando você sabe quem você é, pode bater. Venha. E venha com E é isso força. que você cria nesse processo de dor, né? Sim. Você cria um autoconhecimento muito grande. Uhum. E princípios e valores são inegociáveis, Uhum. né? Então, com certeza, ali naquele momento, se eu fosse uma pessoa desonesta, poderia ter me beneficiado, como eu acredito que muitos fizeram, né? Uhum. Naquele processo. E não, mas eu, sim, para mim, princípios e valores, eles são inegociáveis. E eu paguei um preço por isso. Sim. Infelizmente, acho que deveria ser o contrário, mas Sim. é algo que me fez crescer muito, Uhum. muito. Né? Então, muitas vezes, quando tem alguma crítica, quando Uhum. tem algo negativo que alguém me fala, eu falo, gente,
Isso pra mim eu não me importo, Uhum. né? Inclusive hoje eu até falo, eu prefiro que bata em mim do É. que em uma pessoa que eu tenho apreço, que eu E gosto, que que tá tem a perto de mim, fragilidade, que você sabe que que não tem vai a aguentar a dor. fragilidade, que aí eu vou pra cima com muita Sim, força. sim. Quando é comigo é algo que já não Já eu tá criei com o uma couro duro. casca. Eu criei. Quando é comigo, eu não me importo. Agora, quando Uhum. é alguém, né, ainda mais quando eu sinto que essa pessoa tem uma fragilidade, Sim. isso pra mim bate muito forte, porque Uhum. eu sei que nem todo Talvez mundo seja o consegue senso de sustentar. justiça também, né? Daquilo que você Sim, sofreu. sim, eu sou E é uma isso. conselheira, porque aí você passa a entender que talvez a pessoa não tenha força para aquilo. Isso com certeza é uma característica muito forte minha, esse senso de justiça. Eu sou muito justa. E eu não suporto ver injustiça. Não Uhum, suporto. Pra mim é algo que me machuca demais. uhum. E assim, essa questão do amor ao próximo. Poxa, todo mundo deveria ter esse senso de justiça. Porque é humano, ser humano. Mas o ser humano, ele passa a ter uma deformidade quando ele quer, no caráter. Né? E aí a gente vai para essa questão do jogo. Ele perde o posicionamento dentro do tabuleiro. Porque quando ele não se posiciona, ele vai perdendo a força ali e vai perdendo o jogo. Né? Tantas pessoas não se posicionam, Joyce. A gente vê tantas pessoas em cima do muro em relação a tantas coisas. E vê ali uma injustiça e não faz nada. E assim, eu penso assim, se você tem um posicionamento, por isso que eu queria trabalhar isso com as mulheres, porque eu sentia assim, muita fragilidade em relação a se posicionar. Vai subir de cargo, não consegue, a voz é calada. Aqui é um espaço onde dá voz para as mulheres, né, para que elas possam desenvolver. Mas ao mesmo tempo, Renata, eu vejo também em contrapartida da parte boa disso tudo, a resiliência da mulher, né, das mulheres que têm esse processo do bem. Enquanto umas criam competitividade, criam um espaço de desordem, tem umas que criam espaço de ordem e se conectam. E isso também É é muito interessante. forte. Para mim, a competitividade, ela vem de uma fragilidade muito grande. Uhum, Porque quando nós, né, mulheres, a gente tem muita convicção de quem a gente é, do uhum, nosso poder, da nossa força, é, a gente não se preocupa com o outro, a outra. Ao uhum, contrário, a gente quer estar cercado de mulheres grandes. sim, Porque eu compreendo muito que quanto é, mais bem-sucedidas são as pessoas que estão perto de mim, mais eu vou crescer, mais eu vou brilhar, né? uhum, Porque um puxa o outro. sim, Às vezes você tá em cima, eu tô embaixo, sim. vice-versa, e É todo mundo cíclica, vai né? se ajudando. Agora, se você tá querendo estar perto, cercado de pessoas que não podem ser maior que você, Uhum, você vai estar sempre tendo que puxar essas pessoas. Olha sim. só O como que peso. fica mais pesado É. para você. Então, a partir do momento que a pessoa entende isso, ela consegue até liderar de uma forma muito mais grandiosa, porque as pessoas querem seguir alguém que queira que elas cresçam. É muito ruim quando você percebe que o seu líder, ele quer te ofuscar, ele tem Uhum, medo de você, né? uhum. Então, essa competitividade, ela começa aí. E a gente precisa Sendo liberar que isso. sendo que as lideranças precisam de pessoas fortes. Só que Precisa. elas não entendem isso. Elas ficam com medo do brilho da pessoa e querem abafar. E isso é muito assim. Eu acho que é insano. O poder às vezes é insano. Que a pessoa se cega e não consegue ver um palmo na sua frente. E se cerca de gente que é só bajuladores. Sim, Isso a pessoa vai perdendo espaço. Porque assim, eu tenho 20 anos de atuação na política, nos bastidores. E nesses meus 20 anos como RelGov, eu vi vários governos. Então, o governo, você não é o cargo, você está no cargo. Só que as pessoas pegam isso como se fosse não fosse passageiro, como se aquilo fosse eterno. E não só na política. A política é a minha vivência, mas em todas as áreas, né, em todas as profissões que são mais competitivas, é isso que acontece. Só que você consegue se manter valorizando pessoas, sim, afastando sim. pessoas que não dá para conviver. Não, tem as pessoas que desagregam, que é É, um fato, e tem as pessoas que agregam. E pessoas boas a gente tem que ter perto. sim, Pessoas que têm um conhecimento técnico maior, pessoas isso. que têm relações melhores, pessoas que têm um potencial maior, né? Então, isso a gente tem que manter perto. Essas pessoas. E é um ecossistema, como a gente vem falando, né? Cada um tem sua característica, cada um tem sua especificidade. É aproveitar isso para se conectar e não se. Porque é como se fosse uma raiz. Se a raiz ela pega uma água podre, ela morre, a planta morre, todo mundo morre.
Agora, se ela vai se conectando com a terra, pegando os nutrientes, conseguindo desenvolver, ela vira uma árvore de uma semente. Que é uma coisa muito poderosa. Eu falo isso para os meus filhos direto. Olha essa semente, porque eu sempre pego as sementinhas do chão para mostrar didaticamente. Olha essa semente, agora olha essa árvore. Isso aqui é uma semente, vocês são uma semente. Daqui uns dias vocês vão ser árvore. Mas entenda quem é a identidade de governo que vocês têm dentro de vocês. Isso eu falo pro meu filho de 3 anos. Hoje ele tem 3 anos, tá? Eu não sei quando você vê isso. Mas falo pro meu filho de 3 anos, falo pra minha filha de 8 anos. Nós temos as nossas dificuldades, porque nós somos uma família atípica. Os 3 são atípicos. Então, é nessa dificuldade que vai ser a nossa fortaleza. Você não é um coitado porque você é um autista, porque você tem uma deficiência, né? Porque eu não considero deficiência. Eu considero limitações. E você tem uma dificuldade, mas se você pegar aqui, você saber a sua identidade, quem você é. Porque, Renata, eu passei por exemplo, quando eu era pequena, eu era nível 3 de suporte. Que falam que é o severo. Aí eu ficava entre o nível 3 e o nível 2. Eu não falava. Depois só Imagina. fala com quanto tempo? Não da idade. Eu não falava com as pessoas, eu não sabia como se conectar com as pessoas. Eu era faladeira dentro de casa, porque meus pais são muito faladeiros. Meus pais também estão dentro do aspecto, né? Então, assim, eu não falava. Se eu cheguei até aqui, imagina, depois eu comecei na minha adolescência e do nível 2 pro nível... Não, e do nível 3 pro nível 2. Então, minha adolescência foi muito difícil. Porque eu também não conseguia me conectar com o meu meio. Né? As pessoas não acreditam que possa crescer. E agora, nível 1 de suporte. Entendeu? Então, assim, como eu convivi isso, para mim é mais fácil passar isso para os meus filhos. Porque cada um é muito diferente um do outro. Por isso que o símbolo é o quebra-cabeça. O autista, ele é muito diferente um do outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas características parecidas. Então, muitas características que eu tinha quando eu era pequena, eu vejo em um, e outras eu vejo em outro, e outras eu não existia. Entendeu? Então, é muito difícil para uma mãe atípica que não tem entender esse universo. E aí, o que eu falo? Quando você entende a sua identidade, você pode ser o que você for. Não enxergar, ser o que você for, ter suas debilidades emocionais. Se você entende sua identidade, você vira uma potência. Eu tenho dislexia, então eu não escrevo. Ninguém sabe disso, né? Assim, eu falo agora nos meus podcasts. Eu não sei escrever, então a tecnologia me ajudou muito. O ChatGPT te ajudou muito, então. Agora, então, mas na época era correção mesmo, eletrônica. Aí, o que eu fazia? Eu mandava os meus textos para quem sabia. E toda pessoa falava, nossa, que texto é esse? Incrível. Mas muito erro de português. Por exemplo, você me fala o número de telefone, eu vou sempre trocar os últimos números. Então, a pessoa, o que eu fiz? Anotei. Olha aí, vê se tá certo. Sabe? São caminhos que a gente vai encontrando que a pessoa normal também precisa, né? Normal não, porque eu sou normal, tá, gente? Que a pessoa que não é neurodivergente também precisa desses caminhos, todo mundo, entendeu? Cada um com sua dificuldade, com certeza, com a saber sua suas especificidade. limitações, saber suas qualidades, né? E tentar se potencializar. É engraçado falar isso, eu vou fazer uma comparação engraçada, né? Eu, quando era pequena, eu sabia em que eu era boa e em que eu não era bom. Sim. E é basicamente isso, né? Uhum. Eu sabia que em dança eu era horrível. Eu também. E eu fiquei muito frustrada, porque meus pais Gostava de insistiram dançar, né? muito que eu me desenvolvesse Balé? no balé. E eu era a pior da turma, eu vi, na época, né, botava as fitas para assistir. E eu ficava assim, gente, como é que meus pais me deixaram tantos anos fazendo balé? Porque é uma vergonha. Você vê aquelas crianças lá, tudo bonitinho, com a postura, com aquela barriga pra frente, não conseguia nem segurar a barriga, sabe? Não abria a perna direito. Eu falava, meu Deus do céu, é uma vergonha. Eu era pior, eu derrubava o povo. Meu Deus do céu. E ao mesmo tempo, eu sempre fui muito boa com bola, esporte de bola, sim. sempre muito. Então, quando eu tive a possibilidade de escolher, de tomar uma decisão, né, o que eu fui fazer? Eu fui jogar futebol. E eu me destaquei no futebol. Que legal. Eu era muito boa no futebol. E você usava cálculo também? Jogava Porque cálculo. geralmente os jogadores usam cálculo para poder saber... Desculpa, é coisa do coisa. Mas não, né? No futebol você tá não sendo usa. Muito profissional aí. Eu tô contando a história de quando eu era criança. Aí eu consegui fazer escolinha na praia, né? Depois, mais tarde, joguei na praia no Fluminense, mas enfim.
quando eu pude escolher, sabendo em que eu era boa, Que eu legal. foquei onde eu era boa. E ali eu me E destacava, potencializou, né? né? Ali realmente eu me destacava. Então, eu fui jogar vôlei, que eu também era boa no vôlei, né? Depois joguei tênis, joguei beach tênis, fui fazendo esportes que eu me destacava. Aí tem gente que até fala assim, você é boa em tudo que você faz. Aí eu falo, não, eu faço o que eu sei que eu sou boa. É diferente. E eu me dedico. Disciplina. Então, eu potencializo as coisas que eu faço bem. Se Uhum. eu sei que algo eu não faço bem, né, e eu não preciso daquilo na minha vida, eu vou focar em outra coisa. Por que que eu vou querer ficar ali gastando tempo em algo que eu sei que eu vou precisar dedicar muito mais tempo do que uma pessoa que tem aptidão àquilo? Então, eu acho que isso vale para nossa vida. Sim. Quando a gente consegue entender as nossas limitações, a gente vai trabalhar, né, o que a gente precisar levar para a vida, a gente vai trabalhar para que aquilo não nos atrapalhe. Uhum. E quando a gente sabe no que a gente é bom, a gente foca no que a gente é bom, que a gente vira realmente um canhão, Uma né? potência. Porque cada um, quando você for, vai, e é isso na parte profissional, quando a gente consegue trabalhar com o que a gente gosta, com certeza a gente se destaca mais. Sim. Né? Infelizmente, nem todo mundo consegue trabalhar com o que gosta. Às vezes a pessoa começa ali, né, a vida profissional e descobre que não gosta, e isso é muito comum. A gente decide muito cedo o que a gente quer fazer. Sim. Muito cedo. Né? E não tá Então, maduro para aquilo, né? não tá. E vai amadurecendo conforme o processo. E tá tudo bem. É um risco, né? Quando a gente é jovem, quando a gente escolhe nossa profissão. E tá tudo bem. Então, quando a gente consegue acertar, a gente se destaca. É evidente isso. Que a gente Sim. está ali fazendo algo que a gente gosta, que o tempo que a gente gasta é um tempo que a gente acha prazeroso. Quando a gente Desfruta. trabalha com o que a gente gosta, É. a gente não entende que aquele tempo tá... Ah, eu tô cansada. A gente Sim. está ali dedicando um tempo com prazer. Sim. Né? Então, é muito bom que a gente realmente se conheça. O autoconhecimento, ele é... A gente potencializa demais as nossas entregas, em todos os aspectos. E eu acho que esse negócio da interação com o digital, ele é muito importante, mas essa interação humana, sabe? Porque, assim, o que acontece? Eu acho que a profissão do futuro fala muito da profissão digital e tal. Isso adoece, porque se você desconecta da natureza, você se desconecta das pessoas que você ama, você se desconecta de tudo. Por exemplo, tem pessoas hoje que estão apaixonadas pelo chat GPT, né? Você se desconecta de tudo, Joyce, o ser humano tá tão Só que isso doido. aí E o bebê reborn? É. Eu falei, daqui a pouco vão colocar uma inteligência artificial dentro desse bebê. Aí a gente vai estar na rua, a gente não sabe mais o que é bebê verdade, o que é bebê reborn, entendeu? Porque o negócio tá... Isso é a tendência. Agora, sim, as pessoas têm que entender, e sem medo dessa geração, que elas estão adoecendo. E quanto mais tiver profissionais na área da psicologia, da psicanálise, vai ter a cura. A gente tem a cura. A gente sempre vai ter a cura. Vai ter vai ter a nosso alcance a cura. Para que a humanidade volte a se conectar com o que faz ela evoluir. Então, gente, não tenha medo da evolução tecnológica. Use isso a seu favor. Que nem eu falei. Na época, nem tinha chat GPT há pouco tempo atrás. Eu tinha que usar subterfúgios. Eu esqueci como é que é essa palavra. Subterfúgios. Subterfúgios ali para poder desenvolver aquilo. E fazia muito bem. Porque não é qualquer pessoa que sistematiza as ideias. Que tem aquela ideia e consegue sistematizar, organizar. Não, né? não E é. aquilo dali era muito evidente. Por isso que a gente vai se destacando quando a gente se conhece. Então era muito evidente e não conseguia escrever. Imagina, eu fui chamada de burra até os meus 17 anos. As pessoas falam, mas é burra, é tapada, é retardada. Entendeu? Então essas palavras, elas começam a emitir. Você chega a um ponto que, sim, vai eclodir. Você não sabe, mas vai eclodir. Só que essa eclodir é o seu grito interno para você poder evoluir. Então não tenha medo da evolução tecnológica. Saiba que o ser humano sempre vai ser ser humano. Né? Mesmo que a nossa espécie seja extinguida ainda, vai para outros cantos. Eu acho que a fábrica do mal, ela bota muito medo das pessoas para que elas vibrem numa vibração muito baixa. Então Hollywood, né? Não sei nem se vai existir nessa época. Hollywood fez isso com a gente, medo dos robôs, não sei o que. Isso é uma coisa que não tem como segurar. Tem como segurar. Vibrar muito baixo é uma realidade. Às vezes a televisão, né, a gente
hipnotiza a gente, né? Sim. Entra realmente numa hipnose. Sim. Então, quando a gente está assistindo algo negativo, que você falou de Hollywood, e a gente vibra ali, começa a Hoje é ficar naquela Netflix, sintonia, e a gente está naquela vibração baixa, para a gente conseguir se potencializar difícil. depois é muito difícil. Porque quando a gente faz algo motivado, Uhum. a gente faz com muita força, a gente faz com muita entrega. Quando a gente está com uma energia baixa, as nossas entregas ficam limitadas. Então, com certeza, e aí volta naquilo que eu falei lá atrás, a gente saber com quem que a gente está conectado, são pessoas que tentam fazer com que a gente vibre baixo, Sim. que a gente tem que tirar, a ter cuidado com o que a gente lê, com o que a gente assiste, Uhum. porque O tem que entra, muitas né? coisas realmente do que a gente está se alimentando na internet. Porque tem gente que quer ficar lendo só coisa ruim. Uhum. Aí tem jornal, coisa que eu nem assisto mais, que eu nem olho. Por quê? Porque é só desgraça, é só coisa ruim, né? Então isso faz mal pra gente. Uhum. Nossa energia fica realmente lá embaixo. Então, eu fico tentando buscar ler coisas que vão me agregar, Sim. que vão agregar. Uhum. Conteúdo realmente que vai me ensinar alguma coisa, Sim. que vai me atualizar E de tem algo tanto, né? importante, relevante. E tem Né? E tanto, tem né? muito. Hoje, a gente. E aí, né, tem até o jornalismo passa por algo que eles têm que ter muita consciência do que eles estão fazendo. Porque a Sim. gente vê, E responsabilidade. infelizmente, muita irresponsabilidade. Muita Muita informalidade, desinformação. muita desinformação, muita informação comprada pelo mal, que não é real, Sim. né? Que não é Das real. indústrias, Hoje a né? gente tem que ter tanto cuidado com o que a gente lê, porque a maior parte ali é comprado, é uma linha, né? Não é a verdade, não é o Sim. fato, Uhum. mas é é simplesmente algo que foi pago Uhum. ali, né? Para manipular, para Uhum. levar realmente o raciocínio do ser humano. Uhum. Então, isso é muito ruim. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente se alimenta em termos de informação. Sim, eu acho interessante assim, qual que é a verdade, né? Só que a gente tem que ter um compromisso de checar as informações e um compromisso com a verdade. Sem usar a verdade para manipulação. Porque existem as verdades, né? E, As infelizmente, verdades. não é o que vem acontecendo. Então sempre tem que Esse checar. compromisso Tem vários, com a verdade. hoje tem várias formas de você checar a informação, né? Não precisa ser só nos grandes veículos ou das pessoas que influencers. Vai lá, chega a informação e não deixa, vou parar de gostar dessa pessoa. Tudo bem, se você quiser parar de seguir, tudo bem. Mas entender que às vezes a pessoa também está passando uma coisa que não é dela. Tinha que ter responsabilidade de checar as informações, porque se você é um influencer, se você influencia, você tem que checar. Joyce, falar nisso, tem uma coisa que está acontecendo agora na rede social que eu fico toda hora vendo se é verdade. Porque isso é muito chato. Por exemplo, ontem mesmo eu estava passando lá, aí eu vi uma baleia engolindo um barco. Eu falei, meu Deus do céu, isso não é possível que é verdade. Aí eu botei lá no Google. Aí passou no meu Instagram, né? Aí tava lá, é fake. E tá acontecendo direto. Outro dia foi uma anaconda comendo não sei o que. Eu tava passando no Instagram, assim. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí quando você vai ver, é fake. Porque aí é o ser humano usando realmente essa evolução tecnológica de uma forma maligna. Porque fica com inteligência artificial criando essas coisas. É gente à toa, né? A gente à toa sempre vai ter na humanidade. Céu, tem que ser muito à toa. Para criar, em vez de estar criando uma coisa boa, tá criando ali. Olha, eu vou parar aqui meu tempo que eu vou fazer aqui um vídeo de uma baleia engolindo um barco. Com qual propósito? É para poder ter like, né? Hoje é like. E isso é porque monetiza também. Mas é ridículo. Pelo amor de Deus, gente, não fique usando a sua imaginação para criar isso. Tem coisas que dá like que são produtivas. E é muito assim, meu Deus. Mas assim, a IA, pra mim, ela é uma realidade, porém, ela vai ter que ter mesmo pessoas profissionais em relação à mente pra poder curar, porque o negócio tá feio. E também, às vezes, Renata, nem é aquilo tudo que acontece. Por exemplo, a indústria do bebê, que eu não sei, Reborn, sei lá, esse aí. Ela é uma indústria violenta, assim, porque a fragilidade das mulheres está muito grande, mas ao mesmo tempo é uma coisa que vira like mesmo e que a gente não tem na nossa realidade. Por exemplo, você conhece quantas mulheres que são assim infantilizadas em todo esse processo que você viu? Quantos bebês você viu na mão da mulher? Quantos? De bebê reborn? Não, as suas amigas, as pessoas que você trabalha. Não, adulta eu não conheço com bebê reborn, não. Então, assim, é muita coisa que você vê que tem que ser discutido, porque é uma patologia que pode alcançar as mulheres, nossas mulheres, mas é uma propaganda, que eles estão ali para poder vender.
né? A gente não tem na nossa praça. E outra coisa, a De mulher, fato, eu não conheço. eles Agora, querem... a gente pergunta também, e se a gente conhecer e a pessoa não contar pra gente? Aham, Sabe? sim. Porque às vezes a pessoa sabe que é Sim, sim, vergonha, ela tem um sim, grupo dela lá do negócio do bebê reborn, então a gente tá convivendo com a pessoa, achando que sim, a sim. pessoa É não. uma E indústria, aí né? por trás a pessoa tem lá o bebê reborn É. dela, tal. Eu não sei. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu era mais nova, eu já tava, na verdade, com 18, era um show de Sandy Júnior, né? E eu já tava na faculdade. E eu queria arranjar alguém pra ir comigo. Ninguém queria ir comigo. Nenhuma amiga minha queria ir comigo. Todo mundo ficou me sacaneando. Nunca liguei pra muito isso de bullying. Falei, então eu vou só. Aí peguei e Chegou a fui vir um pro monte de show. gente. Chegou lá, tinham várias amigas da faculdade. Aham. Eu falei, uma com uma faixa na cabeça até, chorando. Aí eu falei, gente, mas que coisa. E o Ninguém povo queria ir não com queria. você. Não queria contar, com Aham, vergonha, que já aham. eram adultos, né? Sim, E então, assim, não sei até que ponto também. sim. Eu acho que não conheço ninguém. E a gente tá pensando assim, nós temos que discutir sobre isso, sim. Mas nós temos que entender que a tendência é infantilizar as mulheres. E nós não somos infantis, nós somos mulheres. É E quando a gente verdade. perde nossa identidade, a gente fica vulnerável às compras, a tudo isso. E essa é a nossa luta, né? Dentro das redes sociais, é mostrar o que está acontecendo e lutar para que as pessoas não infantilizem nós, mulheres. É verdade. Isso é Né? verdade. É uma luta, porque a gente fica mais vulnerável a compras de cosméticos, de coisas que nos deixem mais novas, né? Mais coisas. Porque não tem, a gente vai envelhecer, todo mundo vai, a gente tem que aceitar. Eu falo isso pra mim todo dia. Mas ao mesmo tempo não infantilizar as nossas mulheres. Que tem que bater, 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 bater. Porque cada geração eles usam uma forma da gente consumir de forma desenfreada em, 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 em detrimento das mulheres para que haja lucro. Isso já é de gerações e gerações e gerações. Porque se a gente tivesse Amazonas no começo, né, mulheres que eram Amazonas e tudo, talvez a gente não chegaria com tanta dificuldade. Femininas ali, mas que são guerreiras. E é uma analogia que a gente pode fazer para o nosso tempo, né? Ai, Renata, tá chegando ao fim, o nosso Gambito da Rainha, com a nossa rainha poderosa, maravilhosa, dona da sua própria história, Renata da Guiar. E qual que é a mensagem que você quer falar para essas mulheres aí? O que você quer deixar de legado? Responsabilidade, hein? Deixar o legado, eu acho que a gente deixa o legado, como eu falei, através do trabalho, Sim. mas a mensagem que eu quero deixar é que você, mulher, não tenha medo dos seus sonhos. Busque se cercar de pessoas maiores que você. Não tenha medo do outro, da outra, de brilhar mais que você. Tenha confiança em você mesmo. Foque no seu trabalho, nas suas ações, que o restante vocês pode ter certeza que você vai colher grandes frutos e que Deus se encarrega de colocar pessoas que vão só fortalecer a sua caminhada. Dê o primeiro passo, porque foi assim que o Reciclando Futuro nasceu. Ai, que linda. Muito obrigada, viu, Renata? Você, para mim, é um presente. Eu que agradeço, Joyce. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos impactar milhares de mulheres, né, gente? Quero agradecer ao Ilha Brasil por essa oportunidade. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar o território nacional e dar essa voz para as mulheres, né? Porque a gente precisa dar voz para as mulheres. Cada mulher carrega uma história. Seja dono do jogo da sua própria vida.